Saúde os amados irmãos com a gloriosa e santa paz do Senhor. A partir deste momento nós vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema Evangélicos Idólatras. Portanto, o tema desta mensagem será Evangélicos Idólatras de pastores, igrejas, objetos ungidos e milagres. Hoje vamos falar sobre a idolatria no meio gospel. Vai ser algo forte. Continua sintonizado e ligado. Deus vai falar contigo nesta mensagem. Aleluia. Portanto, aqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro. Hoje vamos falar sobre a idolatria no meio gospel. Portanto, hoje vamos falar sobre evangélicos idólatras de pastores, glória a Deus, de igrejas. Vamos falar sobre de igrejas, de objetos ungidos, objetos santos, sagrados, não é? Verdadeiros amuletos, talismãs. E vamos também falar sobre a adoração ou veneração, a idolatria a bênçãos da parte de Deus, não é? Curas divinas, milagres, revelações. Tem por aí um povo que anda sempre a correr, vive correndo atrás da revelação. Eu quero ser revelado, eu quero ser revelada. Outros vivem atrás de profecia. Eu quero que Deus use alguém em profecia para mim. Então vivem atrás de profecia e depois recebem profetada. Vivem atrás da revelação e depois recebem adivinhação. O espírito de Pitom vai usar alguém para te enganar. Então, hoje vamos falar sobre evangélicos idólatras de pastores e vai ser algo forte. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, quem puder. Glória a Deus, em Oséias. Vamos começar com este versículo aqui, Oséias capítulo 10. Glória a Deus, quem crê diga glória. Amém. Vamos ler aqui o versículo primeiro. Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo. Glória a Deus. É uma vide estéril que dá fruto para si mesmo. Ou seja, o povo de Deus do Antigo Testamento, dentro do contexto, era uma videira estéril. Aleluia. Que dava fruto para si mesmo. Glória a Deus. Não para abençoar as nações, mas só para eles mesmos. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra. Assim fizeram boas as estátuas. Ou seja, aquilo que não presta, aquilo que para Deus é abominação, fizeram bom. Então, quantos evangélicos têm altares dentro do seu coração? No seu coração, eles dizem que adoram a Deus, mas têm deuses estranhos dentro do seu coração. Altares levantados a outros deuses. Quem queria diga glória. O seu coração está dividido. O coração de muitos evangélicos está dividido. Não é? Servem a Deus e a Mamon. Está igual, não é? À palavra que Jesus falou em Mateus 6,24. Não podeis servir a dois senhores, porque ou vez de odiar um e amar outro, ou se dedicarás a um e desprezarás outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então muitos servem a sua própria riqueza. Aquilo que eles valorizam que é além ou acima do próprio Deus. Muitos servem a Deus e servem o seu pastor. Não é? Tudo o que o pastor falar, para eles fazem. Se o pastor diz, olha, atira-te deste barranco lá para baixo e mata-te, eles vão se matar. Depois são cegos, ou atira-te para dentro de um poço sem fundo e eles se atiram, se lançam. Porque, aleluia, são sendo escravos de homens. Homens que estão fora da direção do Espírito Santo. Homens carnais, homens, alguns deles oprimidos por demónios e outros possuídos pelo próprio Satanás por meio dos seus demónios, seus espíritos enganadores. Olha aí. Então o coração de muitos evangélicos está dividido. Isto é uma palavra profética para os dias de hoje. O coração está dividido. E por isso são culpados. Quer dizer que não vão ter salvação. Serão culpados naquele dia do juízo final.
O seu coração está dividido, estão servindo a dois senhores. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Disse claramente Rovalamanagasaya, o profeta Elias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, quem crê diga glória. Xarabacantaramanagai. Rovalabacantoramacai. Primeira Reis 18, 21. Olha aí. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O Senhor é Deus, serviu-se Baal, seguiu. É bem claro. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Quantos hoje colocaram dentro do seu coração o altar da sua placa de igreja? A minha igreja é a igreja escolhida. A minha igreja é a igreja revelada. A minha igreja é a única que tem doutrina. A minha igreja é a única que tem santidade. É a única em que Deus opera. A minha igreja é a melhor, é a maior. É a primeira, é a última, é a única. O meu pastor, não há ninguém que faça não há ninguém que faça o que ele faz. Ele é o único que prega estas coisas, é o único que tem este ensino, é o único que é usado por Deus desta maneira. Jarabacai, colocaste dentro do coração altar. Levantaste o altar ao teu pastor, levantaste o altar à tua igreja. Pastor, mas nós não devemos congregar, não estou aqui a dizer que nós devemos congregar no ministério. A Bíblia diz: não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes de nós temos todos os dias uns aos outros, e tanto mais que vezes que se vem aproximando daquele dia. Então tens que avisar no dia do juízo, no dia do juízo sobre a igreja, porque já é tempo que o julgamento começa. Ele vai começar dentro da igreja, dentro da casa de Deus, está lá em Pedro. Aleluia, no dia do arrebatamento. Xaramandaglaia séria, só quem se congrega é que vai ser arrebatado. A não ser que tu não tenhas como te congregar. Aquele, porém, que sabe bem pode fazer e não faz, comete pecado. Não é? A Bíblia diz: congregai-vos. Aleluia. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, quer dizer, escondidos a seja arrebatados, no dia em que Deus vem derramar a ira sobre a terra. Glória a Deus. Então é bem clara esta palavra. Isto é uma palavra profética para a igreja de hoje. Amém? Os evangélicos, a maioria, são idólatras. A maioria não se vão salvar. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aleluia. Ricantarai. Os derradeiros serão os primeiros e os primeiros os derradeiros. Aleluia. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, o Pai celestial. Então, se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, se a tua placa de igreja, a tua denominação é o teu Deus, segue a tua igreja, mas não vais ser salvo. Se o teu pastor é Deus, o teu pastor é o único que é usado, ele vai ser usado, então daqui a pouco ele vai para o inferno e vais tu atrás. Porque também se calhar ele está se exaltando, está roubando a glória que só compete a Deus. Alai, Saramanagaia. Então é bem claro, olha aí. Coração dividido. A Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Se o teu coração está dividido, já tens o teu coração manchado com o pecado. Pecado e idolatria. Coração duvidante. Coração em que divides a fé em Deus pela fé no homem. Pela fé no pregador, no cantor evangélico, no profeta, na missionária, na cantora. Ori cantalaia séria. Divides a tua fé com a tua placa de igreja, porque a tua é a única revelada por Deus, a única que Deus revelou. Mas a única que Deus revelou na Bíblia não é nenhuma denominação. A única igreja que Deus revelou na Bíblia é, aleluia, é o corpo de Cristo. Foi Jesus quem disse para Pedro: tu és Petrus, Pedro, aleluia. E sobre esta Petra, ou seja, tu és pedrinha, mas és um seixo, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, a igreja de Jesus Cristo está edificada em Cristo. Então, todo aquele que tem a sua fé firmada em Cristo é um cristão e faz parte da igreja, corpo de Cristo, ou seja, o conjunto de todos os cristãos sobre a planície da terra, sobre esta superfície plana que é a terra. Amém? Então, o conjunto de todos sobre os quatro ventos norte, sul, leste e oeste. Sobre este reino da terra. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. O conjunto de todos os cristãos é a igreja revelada por Deus. Revelada pelo próprio Jesus. Jesus revelou para Pedro, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre mim mesmo, sou a rocha, a principal pedra de esquina, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque as placas da igreja vão ficar. Tu deves te congregar numa denominação, sim, numa congregação, sim, num ministério, sim. Deves ser submisso ao teu pastor, sim, diz, observe os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vós como aqueles que iam dar conta das vossas almas a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17. Aleluia. Então devemos congregar. Hebreus 10:25. Sofonias capítulo 2, do 1 ao 3. Alaba, saia, claia, séria. Devemos sim congregar, devemos sim se assumir, mas não devemos idolatrar a placa da igreja. Achar que a tua igreja é a igreja revelada por Deus. Ainda para aí, mais nenhuma é. Então tem que sair da minha igreja, toda a gente tem que sair das tuas igrejas e para a tua igreja, porque a tua igreja é a igreja revelada por Deus. És um idólatra. És um idólatra da tua placa de igreja. A tua placa de igreja não vai salvar ninguém. Não vai libertar ninguém. Não vai curar ninguém. Não vai transformar a vida de ninguém. Mas somente Jesus tem todo o poder nos céus, na terra e nas profundezas. E pelo meio do seu Espírito Santo Ele está operando aqui na terra. Aleluia. Usando vasos. Mas a glória não é para os vasos. O problema é que os vasos estão roubando a glória de Deus. Então diz aqui. O seu coração está dividido e por isso são culpados. Então quem serve a dois senhores, glória a Deus, será culpado no dia do juízo. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor e ao rei que o faria por nós. Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança. Então tem gente fazendo aliança com o homem, fazendo aliança com o profeta, falso. Fazendo aliança com o apóstolo, fazendo aliança com o missionário, com o pastor, com a, entre aspas, dita pastora, fazendo aliança com o homem que é usado nos dons, até pode ser usado por Deus, mas tu estás fazendo aliança com o homem, não com Deus. Juras pelo homem. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhense nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven. É o bezerro de ouro evangélico. Hoje quem é o bezerro de ouro evangélico? Para muitos é o missionário Davi Miranda. Para outros é o José Wellington Bezerra da Costa. Amém? Para outros, não é? Eu não estou a dizer que esses homens não sejam homens de Deus. Atenção, eu estou a dizer, mas estão sendo idolatrados. E outros também estão sendo idolatrados. E às vezes até falsos profetas estão sendo idolatrados. Para outros, glória a Deus, o bezerro de ouro é o Marco Feliciano, porque ele é o melhor pregador dos Gideões. Então, para outros, é o Silas Malafaia, o maior pastor televangelista brasileiro. Estamos a falar do meio que fala em português. Podíamos ir para os meios internacionais. Para outros, é o Benny Hinn, que nem profeta Deus é, mas é um falso profeta. Não é ecuménico. Para outros, é o Tibi Joshua, que já dorme no colo do capeta, mas que tem gente tendo visões com ele, vindo ele vestido de branco, voando nas nuvens, não é? Alabá-sabaia! O Ramanto Logos. Para outros é o Dr. David Howard, porque ele disse, eu sou as duas testemunhas, quer dizer, um herege. Não é? Então, rouva Labacá, então cada um levanta o seu rei, levanta o seu Deus dentro do seu coração. Glória a Deus. Ainda que eu seja um homem de Deus, eu não quero idolatria a mim. Ainda que fulano, por exemplo, o pastor Joares Tavares, um grande pregador da Assembleia, que Deus o preserve e que ele não se corrompa com as coisas mundanas, não é? Grande pregador, mas grande é o Deus na vida dele. Glória a Deus. E que Deus o preserve, não é? A pregar santificação, a despertar o povo. Aleluia. Ripalabaia, suriandas na área. Mas tem gente idolatrando já. Também pregador de sã doutrina. Ripalabaia. Deus abomina a idolatria, meu irmão. Agora, se eu não faço nada para promover a idolatria a mim mesmo e alguém idolatra, essa pessoa será julgada e condenada. Mas se eu, ainda que eu seja usado por Deus, se eu me exalto, se eu busco a glória para mim, eu me promovo a mim mesmo, e me exalto como se fosse Deus, Deus vai abater também. Tanto àqueles que me seguem como a mim próprio, porque me exaltei. Olha aí, muito, muito tremendo. Florescerá o juízo como erva peçonhente. Tem gente fazendo aliança com homens, fazendo aliança com placa de igreja. Não é? Mas não tem aliança com Cristo. Não tem aliança, não tem a nova aliança que foi
aleluia, nova aliança que foi consumada na cruz do Calvário, através do sangue precioso de Jesus. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven. Aleluia, porque o seu povo se lamentará por causa dele. Então, qual é o bezerro de ouro evangélico? Para muitos, é placa de igreja. Tem gente que é idólatra da Assembleia de Deus. Diz assim a Assembleia: eu sou assembleiano de pé roxo. É de pé roxo, vai de pé roxo para o inferno. Aleluia. Outros dizem: a minha igreja é a única igreja. A minha igreja é a única verdadeira. Então vais com a placa da tua igreja para o inferno. Outros dizem que chorabacaba semenagai, prai, quem sair de Deus e amor vai morrer. Porque é a única igreja verdadeira que prega a doutrina. Então vais com a tua placa para o inferno. Outros são da Batista, outros são da Presbiteriana, outros são da Metodista, Wesleyana, Episcopal, Anglicana. Não importa a placa. Tem idólatra. Outros são da CCB. Acham que a CCB é a única igreja que não se corrompeu. É a única que mantém a doutrina da igreja primitiva. Jarabacanta, Labastéria, Andalamaia. Então, meu irmão, estão fazendo aliança com a placa da igreja, não com Cristo. Estão fazendo aliança com o pastor-presidente, ou com o fundador, ou com o missionário, ou com alguém, ou com o pregador, ou com o evangelista, ou com o profeta, ou com aquele que é usado em milagres, em curas e nos dons. Aleluia! Por isso o seu povo se lamentará sobre ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que nele se regozijavam por causa da sua glória, que se apartou dela. Então, aqui é bem claro. Sacerdotes idólatras. Sacerdotes idólatras, ou seja, adoradores de imagens. Sacerdotes que também idolatram a placa da própria igreja. Idolatram-se a si mesmos, alguns cisadotes idolatram outros sacerdotes e outros, não é? Pastores, presidentes, missionários, pregadores. Tem gente fundando ministério, mas diz, como diz o fulano, como pregava o fulano, como pregava o cicrano, como dizia o saudoso, a saudosa. Espera aí, para com isso. Outros querem estabelecer a doutrina porque o fulano dizia que era pecado. Mas espera aí, tu tens de dizer como dizia o apóstolo Paulo, como está escrito na palavra de Deus, como disse Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Se o teu fundamento é o homem, tens a casa na areia. Se o teu fundamento for Deus, tens a casa na rocha. Se o teu fundamento for Cristo, a tua casa na rocha. Então é assim. Os seus sacerdotes idólatras têm obreiros promovendo a idolatria a outros líderes, a fundadores de igreja e a placas de igreja. São idólatras. Que nele se regozijavam por causa da sua glória que se apartou dela. Diz aqui, também será levada para a Síria. Então, quer dizer que esta gente vai ser levada escrava pelos assírios, como um presente ao rei Jareb. Efraim ficará confuso, Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei Alabai, Rabakai, o rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, altos, aqui quando fala de altos, não é no sentido figurado aqui, porque aqui é no sentido literal, não é? Nos altos, nos montes, sacrificavam a deuses estranhos, a ídolos. Então, altos aqui significa pessoas de elevada estatura dentro do Evangelho. Estão sendo adorados, venerados. Estão fazendo oferendas, sacrifícios. Então, e os altos de Yahvé, então eles vão ser abatidos. O pecado de Israel serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. E dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros cair sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os alcançará. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles povos, quando eu os atar pela sua culpa, pela sua dupla transgressão. Então vão ser amarrados. Esta gente vai ficar atada. Deus vai permitir que os demónios atem estes cristãos. Amém? E vai ter muitas maldições, até físicas, até materiais, financeiras, sobre esta gente que é idólatra de placa de igreja, idólatra de missionário, de pastor, cantor, de pregador, de homens que são usados nos dons, de mulheres que são usadas em cura, em milagre, em revelação. Esta gente vai ser destruída por Deus, aleluia, vai ser castigada. Amém. Da cama, saia, claia, praia, claia. Olha aí. Porque Efraim
É bezerro domada que gosta de trilhar. Eu poupava a formosura do seu pescoço, mas farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós a injustiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a impiedade, segastes, colhestes a iniquidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho. Aleluia. Rimanaia semanagastéria. Na multidão dos teus poderosos, portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. De madrugada o rei de Israel será totalmente destruído. Então Deus vai destruir o rei de Israel. Deus vai destruir Alaban, Daglaia, Suri, aquele que se diz elevado. Deus vai abater dentre aqueles da casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui, algo horrendo aconteceu. Por exemplo, foi feita uma estátua em homenagem ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, na cidade de São Luís do Curu, no Ceará. Cidade onde nasceu o ancião assembleiano. Ok. Isto é um exemplo de idolatria. Amém? Isto é um exemplo de idolatria. Deus não apoia, não aprova de forma alguma isto, nem à lei da picareta, meu irmão. Repalai. Outro exemplo. Aleluia. Andakamai. Olha aí, estátua de Billy Graham, que para muitos ele era um príncipe dos pregadores, mas era um maçom de elevado grau. Muitos dizem maçom de grau 33, consta de listas maçónicas. Este homem era um ecuménico também, amante do catolicismo romano, da idolatria também. E ao Vaticano várias vezes tinha comunhão com o Papa João Paulo II Karel Wojtyła, que era polaco. No dia em que o Papa foi eleito, ele estava pregando uma catedral em Varsóvia, na mesma catedral do Papa sendo condecorado lá. Então este falso mestre, este falso profeta de Deus, um dos mais falsos, não era considerado, foi considerado por muitos como o evangelista do século XX. Para mim era o herege ou o falso mestre, o falso profeta do século XX. Levou tanta gente ao engano. Não é? Nem queria que o inferno fosse de fogo literal, tudo bem, mas ainda que ele fosse um homem de Deus, para mim não era. Pode ter começado bem, mas acabou mal, se corrompeu. Fizeram-lhe aqui uma estátua. Olha aqui uma estátua. Billy Graham, estátua em Ridgecrest, Carolina do Norte, fotografia em stock. A Bíblia diz: não farás para ti imagem de semelhança, nem semelhança alguma daquilo que há no céu, na terra, nem abaixo da superfície das águas da terra, nem te encurvarás a elas, nem as teorias, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que faço, aleluia, ribalabacanta, visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdias até 1000 gerações daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. E não está aqui as pessoas idolatrando, vendarando ali o Billy Graham. Agora já morreu, já está no colo do capeta, muito provavelmente está no colo do capeta, se não se arrependeu das suas heresias, não é? Muitas heresias, quilos que agora aqui o tempo não permite. Billy Graham e Benny Hinn são dois dos maiores hereges que já existiram no século XX, e Benny Hinn continua aí enganando aí muita gente. Então, vocês estão... Aleluia. Então, muita gente... Olha aí. Idolatria aqui, a estátua aqui. Olha aqui. Olha aqui. Da cá andará. E tem gente que vai ali e se ajoelha. Tem mais estátuas dele. Tem mais estátuas dele. Aqui também tem aqui outras estátuas. Não é? Então, o sangue de Cristo tem poder, meu irmão. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Estamos aqui. Hoje, o tema de hoje é... Glória a Deus, idolatria a pastores e a igrejas, a objetos e a bênçãos e aos milagres de Deus. Então, agora vamos aqui para a Bíblia, irmãos. Glória a Deus, vamos aqui para a Bíblia. Ver aqui mais uns exemplos. Glória a Deus, quem crê diga glória, diga aleluia. Então este texto de Oséias é muito forte, coração dividido. Levantaram altares dentro dos seus corações. Altares, tu podes não levantar um altar literal, mas tens dentro do teu coração. É um texto muito tremendo, muito glorioso.
Então, 1 Coríntios 10, 14. Por isso, meus amados, fugi da idolatria. Há várias advertências, mas de fora ficarão os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. E qualquer que ama e cometa mentira. Então tu és um idólatra evangélico. És um evangélico, mas idólatra. Tu não serás arrebatado naquele dia. Amém? Glória a Deus. Quem querer diga glória. Rouva-labaca. Idolatria a objetos. Amém? A chamada simonia. Glória a Deus. Simonia. Vamos aqui. Culto simonia dentro do povo. Amém? Simonia é o ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens materiais, coisas consagradas em troca de dinheiro. A etimologia provém de Simão Mago, personagem referido em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Procurou comprar de Pedro o poder de transmitir a imposição das mãos, pela imposição das mãos do Espírito Santo e efetuar milagres. Então, venda de objetos sagrados. Eu pergunto, o que é feito na Igreja Universal do Reino de Deus? Na IURD. Amém? Amém? O que é feito? Vamos aqui. Já sabes, simonia. É a venda de objetos sagrados. O que é um amuleto? Amém? Amuleto. Também conhecido como amuleto da sorte ou filactério. É um objeto em que se acreditava conferir proteção ao seu possuidor. Ou seja, um amuleto é um objeto que se atribui neles poderes sobrenaturais de abençoar ou de amaldiçoar. Aqui Nazar um amuleto para afastar o mal olhado. Não é? Então é bem claro aqui. Rakamasamanai Kovar, protege. Não é? Olha, tem gente que coloca aleluia, olha aqui. Talismã de Carlos Magno. Tem gente que coloca um terço dentro do seu automóvel para não ser... Olha aí, talismã é um objeto que, segundo a crença do usuário, possui propriedades mágicas. Mágicas. É a aplicação de crenças rituais ou ações empregadas na convicção que elas podem subjugar e manipular os seres pelas forças naturais e sobrenaturais. É uma categoria na qual são colocadas várias crenças e práticas que às vezes são consideradas separadas tanto da religião. Então, é aí, magia. Artes mágicas. Aleluia. A Bíblia diz o quê? Glória a Deus, que o falso profeta Balaão usava de artes mágicas. Era mago. Simão também era um mago. Mas enganava toda a gente em Samaria. Toda a gente queria ser ele, não é? Usado por Deus. Pelo grande poder de Deus. Não é grande o poder de Deus na vida deste homem. Este homem é muito usado, é o mais usado. Ele também dizia ser um grande personagem, Simão Mago. Então... Glória a Deus. Então, o que é um talismã? É um objeto, segundo a crença do usuário, possui propriedades mágicas que fornecem poder, energia, benefícios, ou bênçãos, não é? Curas, milagres, etc. ao possuidor. Glória a Deus. Olha aí, quantas pessoas usam o terço? Estamos a falar aqui mais do católico, terço. Ou rosário no catolicismo, é um terço. Quantos usam este rosário, este terço aqui, e o colocam pendurado no espelho central, dentro da viatura, do veículo, do carro, não é? da pessoa que o dirige, como forma de proteção? Quantos, não é? usam a ferradura, aqui a ferradura de um cavalo, como amuleto, metem atrás da porta? Anda cá, massa maia repesciuto covanagaxéria. Decai lá, subarebebebe, semenegebexéria. E quantos metem? Quantos metem um voto? Não é? Aqui o voto do livramento, por exemplo, da IPDA. Quantos metem atrás da porta de entrada para proteger a casa? Qual é a diferença entre um católico que mete um rosário, que chamam os católicos de idólatras, adoradores de imagem, de um evangélico que mete o voto do livramento ou qualquer outro voto, seja de Deus amor, de qualquer outra igreja, dentro, atrás da entrada da porta da sua casa? Ou mete a ferradura do cavalo, ou um pagão, um indivíduo que nem crê em Deus, que mete como proteção divina, mas crê em forças, crê em energias, em espíritos, um espírita. Não há diferença, meu irmão. Então a idolatria no meio evangélico está ao rubro, é forte.
Glória a Deus agora. Anda cai, amanda cai. Aleluia, glória a Deus. Rima nagashai. Olha aí. Dekama samanagai prai shuriko. Amuletos da Iurde. Amém? Quantas coisas na Iurde? Vocês veem, não é? Na Iurde. Né? Quantas coisas tem lá? Água do Rio Jordão. Glória a Deus. Sabão dos lavandeiros. Rosa ungida. Arca da Aliança. Candelabro. Chifre ungido. Né? Sal ungido. Né? Vale do Sal. Fazem o Vale do Sal. Né? Quanta idolatria. Relíquias. Amém. Tacaia. Olha o que é que eles têm. Rosa ungida. Água santa ou água benta. Qual é a diferença entre a água do Rio Jordão e a água benta católica? Ai pastor, é pecado eu orar por uma água? Não, tu podes orar pela água, pelo sumo. Podes orar pelo chá, podes orar por tudo. Podes orar pela comida. Podes orar pela tua casa. Ai, tu não tens é que ter superstição. Porque eu orei, eu posso orar agora por uma água. Não é? E tu bebes aquela água e seres liberta agora, curada, tu agora vais fazer adoração àquela água. Eu vou vender água. Vou vender galões de água. Benta, água ungida, não. Então eu estou a ser igual ao catolicismo. Não é? Porque muita gente está idolatrando o meio com o qual Deus usou, Deus curou. Deus pode usar. Eu orar por uma água, por um chá, tu bebes o chá e ficaste curado. Anda, abassaia. Mas ficaste curado porquê? Porque a água era milagrosa, não porque Deus usou de água como um meio para te curar. Não é que aquela água é milagrosa. Quem é milagroso é Deus. Não é que eu sou milagroso. Então muita gente está fazendo um culto. Há amuletos, rosa ungida, água do Rio Jordão, azeite do Monte das Oliveiras, do Getsemane, glória a Deus, arruda consagrada, sal milagroso, espada consagrada, foto ungida, carteira ungida. Outra coisa, muitos pensam que porque a gente unge, se eu ungir alguma coisa, já não acontece mais nada. A Bíblia diz em Aleluia, em Efésios, não deis lugar ao diabo. O que é que adianta eu ungir a tua casa toda? O que é que adianta tu ungir, não é? Ou tu seres até um ministro e ungires a tua casa toda, mas tens uma amante, bebes bebida alcoólica, assistes pornografia, cobiças a mulher do próximo, tens pensamentos imorais, o teu coração não está reto diante de Deus, falas o que não deves, és um fofoqueiro, no contender, és um rebelde, um feiticeiro, covarabacabachão, divisor nas igrejas. A Bíblia, então, os objetos. Agora, o facto de Deus poder usar esporadicamente, não que isso seja um ritual. Deus pode usar de um objeto, pode, assim como mandou fazer uma pasta de figos e colocar nas costas do rei para o rei ser curado. No Antigo Testamento. Deus pode usar do que Ele quiser, até do meio natural. Deus mandou fazer ripalabacanta. Ora, Deus cuspiu, Jesus cuspiu no chão, fez uma pasta de lodo para o cego, colocou nos olhos e mandou-o lavar-se no tanque do Siloé. Nem sempre Deus cura logo só com a oração, em nome de Jesus já está. Deus às vezes tem outros meios de curar. Mas o problema é que o povo depois idolatra os meios. Não é? Idolatra os meios pelos quais Deus curou. Seja a água, seja o azeite, a unção com azeite. A Bíblia manda ungir os enfermos, mas tu começares a idolatrar a unção. Eu só vou ser abençoado se for ungido. Tenho que ser ungido para ser abençoado. Senão, eu só vou ser abençoado se receber uma revelação no culto. Se Deus não me revelar, o culto já não prestou. Então tu és um idólatra da bênção. Ou do meio pelo qual Deus te vai abençoar. Então, é muita abobrinha, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita idolatria. Então, vemos o exemplo. Não é? Aqui o Universal é talvez das igrejas que tem mais amuletos. Amém? Que tem mais amuletos. O que é amuleto? É um objeto que tem propriedades mágicas de te abençoar ou te amaldiçoar, de te proteger. Então, cuidado. Então, muitos fazem, como eu digo, adoração a objetos, adoração ao voto do livramento, à água ungida, à água benta. Não é? O Tibi Joshua
Tibi Joshua tinha também uma água ungida. Este falso profeta também tinha uma água ungida. E essa água dele amém? Essa água dele diz que tinha poder para salvar. Então a água é que salvava. Então outro idólatra, Tibi Joshua, que fazia culto à luz das velas. Um indivíduo que pregava com vela acesa, que vendia pulseira. Jarai, um idólatra. Amém? Um idólatra. Temos aqui um idólatra. Então, mais um falso profeta também com água benta. Irmãos, eu posso orar por tudo, até posso orar por um copo de água. Eu não posso é fazer venda de objetos consagrados, nem agora vamos idolatrar a água porque eu orei por aquela água, vamos idolatrar a água, nos prostrar e deixar fazer disso um comércio ou um ritual dentro da igreja, um costume. Então as pessoas vão começar a idolatrar essa água e nós vamos ter que destruir essa água. Exemplo bíblico. Pastor, exemplo bíblico. Vou dar um exemplo bíblico aqui. Segunda Reis. Aliás, vamos aqui a Números capítulo 21. A serpente de bronze. Números capítulo 21. Versículo 4. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Moisés, contra Deus e contra Moisés. Ou seja, murmuraram, reclamaram, não é? Falaram mal de Deus e de Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio. Ou seja, está cansada, tem fastio, já dá fastio, dá nojo, já tinham nojo deste pão tão vil, estavam blasfemando do pão, não é? Do pão que desceu do céu, do maná, do pão que desceu dos céus, que era um símbolo de Jesus Cristo, era um tipo não humano de Cristo, era um tipo material de Jesus Cristo. O pão que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, conforme João capítulo 6. Então a alma já estava enfastiada. Já estou enjoado, já estou farto. Já não quero saber. Tenho nojo já. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. E aqui são serpentes voadoras. Claramente dentro do contexto. Não depois ler lá no livro do profeta. Aleluia. Anda cá, amanaia. Ripalabassaia, pandarabashéria. Olha aí. Isaías capítulo 14. Aleluia, glória a Deus, versículo 29. Não te alegres tu e toda a Filístia por estar quebrada a vara do que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E olha aí, peso dos animais do sul, Isaías 36, para a terra da aflição e da angústia, de onde vem o leão e a víbora e a serpente ardente voadora. Então havia um animal voador, que era uma serpente ardente. Então estas são o que a gente poderia chamar hoje de, por exemplo, de ranforincos, não é? Opterossauros, opteronadons. Portanto, havia serpentes que voavam nos dias do profeta Isaías. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Anda cá, manai. O mesmo é confirmado por Heródoto, que é considerado o pai da história. Não é? Que havia serpentes que voavam do Egito para a Arábia e da Arábia para o Egito. Glória a Deus, serpentes voadoras, e atacavam os homens, mordiam os homens nos dias de Heródoto, que é considerado, que é grego, o pai da história. Então está aqui, serpentes voadoras. Serpentes ardentes, glória a Deus, venenosas. Faziam arder, venenosas.
Rimanagasaia. Então o povo, por causa deles murmuraram com as línguas, mandou serpentes que mandam o veneno pela língua. Glória a Deus. Halabá, Samaia, Glória, Kendo, Kovaseri, picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então ele foi falar com Deus. Orar é falar com Deus. E o Senhor disse a Moisés, disse o Senhor a Moisés. Então ele ouviu a voz de Deus. Deus falou para Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Então mandou o quê? Fabricar aqui uma imagem. Glória a Deus, quem quer, representativa da serpente. Põe-na numa haste, ou seja, enrolada, por exemplo, numa haste. Aleluia. Rimanai, nakamanai, numa haste. Que é o símbolo. Se a gente for a ver aqui, olha aí. O símbolo da farmácia. Já vais ver aqui. Olha aí. O símbolo da farmácia é o quê? Serpente enrolada numa haste. Aleluia. Isto é inspirado na Bíblia. Olha aqui o símbolo. Caia ripalabassa, de onde vem a farmácia. Ou seja, a farmácia supostamente é a medicina. Aliás, é a medicina, é o remédio para o teu corpo, é através da farmácia. Então repara aqui o mistério. Oripalabasteri andalabaia. Orabagai. Faz-te uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste. E será que todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela, viverá? Então, quem olhar para essa serpente de uma haste, não é? Ele fez uma representação da serpente e as pessoas olhavam para aquilo e eram curadas. Aquilo foi o meio pelo qual Deus curou o povo, foi o meio. E o que é que aconteceu? Rovalai. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Glória a Deus, quem querer diga glória. O que é que aconteceu com isso? Olha o que é que o povo fez. Portanto, isto era apenas o meio. Quem é que curava? Deus. Qual era o meio? Através das pessoas olharem para aquela haste com uma serpente de cobre lá. Se olhassem, viviam. Não morriam do veneno. É como se fosse o antídoto. Glória a Deus. E aqui, não há nada aqui de adoração a objetos. Não há nada aqui que pressuponha isso. Foi apenas o meio pelo qual Deus curou aquela gente. E olha o que é que aconteceu no futuro. 1000 anos mais tarde. Cai ainda cá. 2 Reis 18:4. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Amém? Falando aqui, glória a Deus, do rei Ezequias. Amém? Ele tirou os altos. No seu reinado, o que é que ele fez? Tirou os altos. Ou seja, os lugares elevados, nos altos, não é? Nos cumes das montanhas, dos montes, onde havia imagens. Ele mandou quebrar todas as imagens que estavam nos altos. Quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques. Então, debaixo de árvores frondosas também havia sacrifícios e ofrendas a deuses, como o deus Tamuz, que é o deus da vegetação babilónica, que é representado hoje, representado como o pinheiro de Natal, ou a árvore de Natal, porque o pinheiro babilónico é o símbolo da Babilónia, e é também o símbolo do deus Sol babilónico, de Tamuz, que era filho de Nimrod, com Semíramis. Olha aí. Então deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustá, ou seja, Deus de cobre.
Oh, Rabassamaia Claia Séria. Então, espera aí, foi necessário destruir aquele meio pelo qual, aleluia, as pessoas haviam sido inicialmente curadas. Porquê? Porque as pessoas estavam venerando o meio, o método de Deus curar. Glória a Deus, em vez de adorarem aquele que vive e reina para todo sempre, Deus. Quem querer diga glória. Então, por causa da idolatria, havia idolatria no povo de Deus. Aleluia, aquilo foi apenas um meio, como poderia haver outros. Por exemplo, o Rabás, Samaia, Clay, Sucantekeia, o Rovalabasheri, Managai. Em Isaías 38, 21, não é? O que é? Aleluia. Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Às vezes Deus cura diretamente, outras vezes usa até a medicina natural, pasta de figos. Agora, será que a pasta de figos vai salvar toda a gente? Vai curar toda a gente que tenha doenças? Não. Tem gente depois idolatrando os meios de Deus curar. Será, não é? Tem gente idolatrando. Então estou aqui provando o que é. Hoje em dia nós temos adoração ao homem. Aliás, adoração às instituições, às placas de igreja. Às igrejas. Adoram igrejas. Placas de igreja. Dizendo que a minha igreja é a única, verdadeira, a única fora da qual não há salvação, a única revelada, a única que tem santidade, a única que tem sã doutrina, a única onde Deus opera, a única que fala a verdade, a única rima na terra, não é? É a única que Deus revelou, fora da qual não há salvação. Então, existe idolatria nos dias atuais às placas de igreja. Existe idolatria também aos pastores, aos pregadores, ao homem. Existe idolatria aos objetos. Anamandagai, aos votos, à água benta, água ungida, água da manhã, vaso do oleiro, pedra de Jacó, água do Rio Jordão, azeite do Monte das Oliveiras, vassoura ungida, sabonete ungido, sal grosso, óleo da unção. Existe idolatria à forma como Deus cura. Raka Tarabashé, o método, e aos objetos também. Sharabakanta, existe idolatria também às bênçãos, aos milagres. Então Deus vai destruir os idólatras naquele dia. Aleluia, vai destruir, ou seja, vai fazer com que o seu corpo deixe só pó e a sua alma seja perpetuamente atormentada no lago de fogo. Após o juízo final. Até o juízo final, quem morrer na idolatria irá para o Hades, para o inferno, que é uma prisão temporária, que vai desde a hora da tua morte até a hora em que tu vais ser presente ao juiz dos juízes, a Jesus, no juízo final, diante do trono branco. Glória a Deus. Então a idolatria está ao rubro. Glória a Deus. Há uns anos atrás a minha esposa contou um caso que no Brasil, também da igreja Só Senhor é Deus, do fundador da igreja do Miranda Leal, havia uma campanha dizendo: venham tocar na capa do homem de Deus. Então as pessoas faziam uma fila para ir tocar na capa do homem, não é? Querendo imitar Jesus, porque Jesus, a uma ocasião, diz: eu sei que de mim saiu virtude, alguém me tocou. Quando uma mulher que tinha um fluxo de sangue, já fazia, creio que 18 anos, tocou, glória a Deus, na capa, aliás, tocou na orla, na capa de Jesus, e foi curada. Quem queria diga glória, então, uma coisa que só aconteceu uma vez na Bíblia, as pessoas querem fazer idolatria com aquilo, querem fazer um ritual dentro da igreja para gerar fama para o homem. Cuidado, irmão. Então nós temos aqui vários exemplos bíblicos, irmão. Glória a Deus. Nós vemos, aleluia, o exemplo de Simão. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E diz aqui, Samaria. Estava ali um certo homem chamado Simão. Simão, estamos a falar na cidade de Samaria, que anteriormente exercera naquela cidade o que é arte mágica. Então ele era usado no sobrenatural de Deus ou no paranormal do diabo? No paranormal. E tinha iludido o povo de Samaria. Então ele enganou. Ele não disse que ele era bruxo, que ele era feiticeiro, que era mago, que era satanista. Não, ele disse que era homem de Deus. Que era um grande homem de Deus. Era um grande personagem.
tinha iludido. Então, eu sou um grande homem usado por Deus, ao qual todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Esta é a grande virtude de Deus. É o grande poder de Deus na vida deste homem. Este homem é um homem de Deus. E atendiam-no porque já há muito tempo os havia iludido, ou seja, enganado, seduzido, enfeitiçado com as artes mágicas. Torramanta saia! Então tem gente cultuando até os falsos profetas dentro das igrejas, que usam artes mágicas. Então estou aqui a falar. O que nós hoje estamos combatendo é o culto que é prestado às igrejas. À placa da tua igreja. Lá no céu não tem placa de igreja. Não é como disse aí a Yara e outros aí que foram arrebatados. Dizem, eu fui arrebatado ao céu e entrei no condomínio Shalom. Gente que pertence ao Ministério Shalom, na Internacional ali de Manaus. Não é? Então, segundo o apóstolo fundador dessa igreja, esse condomínio Shalom é um lugar reservado para os membros dessa igreja. Será que lá no céu tem placa de igreja? Tem o condomínio Shalom, o condomínio Deus é Amor, o condomínio Assembleia. É tudo secreto. Os cristãos vão ficar todos separados por condomínios. Eu vou ficar... Aqueles são da outra igreja, eu estou aqui na minha. Não. Só havia o condomínio Shalom, era o único condomínio. Não, Deus não faz acepção de pessoas. No céu não há grande nem pequeno. Não há divisão, não há acepção de pessoas. Então é um falso céu, um falso arrebatamento. Estão pregando placa de igreja, cultuando igreja Shalom, não é? Cultuando outras placas de igreja. Então nós estamos combatendo aqui a idolatria que se faz às placas de igreja. A idolatria que se faz também aos homens. Portanto, nós estamos aqui combatendo em terceiro lugar. Portanto, em primeiro lugar estamos a combater a idolatria às denominações, fazer culto, venerar, adorar, aleluia, a placa da igreja, colocar a igreja como a coisa mais elevada, um altar de igreja dentro do nosso coração. O segundo altar que estamos aqui quebrando aqui é o altar ao homem, ainda que seja homem de Deus, ainda que seja usado por Deus, ou usada por Deus, ainda que seja mulher de Deus e usada por Deus, ainda que seja homem de Deus e usado por Deus. O culto aos líderes, aos pastores, aos pregadores, aos evangelistas, aos profetas, aos homens e mulheres supostamente usadas nos dons, ainda que sejam usados nos dons. Culto ao homem. Terceiro, estamos aqui, não é, destruindo a idolatria a objetos e a meios que Deus tem de curar, como por exemplo a idolatria que é feita em algumas igrejas à capa do homem de Deus. Vão tocar na capa do homem de Deus. Outros, não é, agora inventaram o tal paletó ungido e manda toda a gente para o chão. E é estilo dominó, levanta, agora toma toda a gente. Ei, é grande o poder de Deus, levanta, toma toda a gente, levanta, toma toda a gente. Então, Rimanagassiri canta lá muita gente aí. Ripalabasteri anda, também se está promovendo com isso. Coisas que só aconteceu uma vez na Bíblia. Não é? Como a mulher tocar na ordem do vestido de Jesus, não foi porque ele disse: venham aqui tocar na minha capa. Ela é que teve fé e olha, se eu ao menos tocar, tocou na capa e foi curada. Rimanagassai. Outros estão fazendo idolatria, não é? A lenços e aventais ungidos, igual Paulo, estão fazendo um comércio, já vendendo até pela internet, fazendo uma simonia, venda de objetos ungidos. Fazem não só idolatria, mas um comércio com objetos supostamente ungidos, que são autênticos objetos mágicos, talismãs. Então, não está aqui em causa que Deus possa curar de outras formas, não somente através de eu orar em nome de Jesus. Deus pode, não é, revelar algo diferente. Não é? Deus pode me revelar: olha, ora por um copo de água, manda a pessoa beber. Não é? O que está lá dentro dela, a enfermidade vai ser curada, ou os demónios que colocaram isto dentro do corpo dela, esta bruxaria vai sair. Então, não estamos aqui em casos excepcionais, mas não fazer disso um comércio, não fazer disso um ritual para as pessoas venerarem o meio. Então tem gente aí idolatrando a água ungida, igual aos católicos idolatram a água, fazendo compras da água da manhã do Tibo e Joshua, que essa água lá no roteiro diz lá que tem poder para salvar. Então a água salva, agora quem salva não é Cristo, é a água. Então aí já é uma idolatria. E aí temos que destruir essas águas, temos que destruir esses meios, fazer como fez o rei Ezequias, destruir, não é, a serpente de bronze. Porque se as pessoas estão idolatrando o meio pelo qual Deus vai curar, seja através do azeite, seja como for, também já ouvi testemunho na Igreja de Deus e Amor, de uma irmã,
que levou um voto do livramento e colocou debaixo da cabeça de uma familiar dela que tinha morrido e a pessoa ressuscitou. Amém? Agora, por causa disso ter acontecido, eu pego no voto do livramento e vou meter atrás da porta da minha casa e vou pregar lá igual ferradura do cavalo, ou igual pé de coelho, vou estar a fazer igual aqueles que consultam o espiritismo, o misticismo, o paganismo, vou estar a criar uma superstição que agora um voto do livramento é que vai livrar, não é Deus? Não é? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa a ordem daqueles que o temem e os livra. O anjo, o mensageiro do Senhor, aquele que Deus enviar, é Deus quem te livra. Alabai, contorogo, shodokou, banamanaga, saia. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor. Tu és o meu Deus, o meu refúgio e fortaleza em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com a sua sombra e debaixo das suas asas estarás seguro. Aleluia. Quem me segura é Deus. Quem me livra é Deus. Não é um voto do livramento. Não é porque o voto do livramento, não é? Alguém pela fé pegou o voto na Igreja de Deus em Amor ou em qualquer outra igreja e colocou o voto debaixo da cabeça, estava doente e a pessoa foi curada ou foi ressuscitada, que agora todo o voto do livramento, todo o papel agora eu tenho que andar com um na carteira porque é o meu livramento, é aquilo que está dentro da minha carteira. Estou a fazer igual. Então, aos católicos que andam com imagens dos santinhos, do Santo António, São Pedro e São João dentro da carteira. Estou a ser igualzinho idólatra e Deus não está nisso. Então o que Deus condena é a idolatria, meu irmão. A idolatria a objetos e a meios pelos quais Deus pode ou não operar. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Saramachudokovanagaxéria. Xarabacai. Por exemplo, Alamanto, glória a muitos. Né? Muitos agora vêm com a tal história da sombra. A minha sombra cura. Espera aí, a tua sombra não cura nada. Amém? Vamos lá a isto. A sombra cura. A Bíblia diz que a sombra de Pedro cura. Anda, cai. Aleluia. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava alguém. Não, já vais ver. Quem curava é Deus. Agora, qual foi o meio? O meio foi que as pessoas tinham tanta fé que estivessem próximo de Pedro, ainda que ele não orasse por eles, mas se ao menos ele, ao passar a sombra deles, pousar sobre eles, eles seriam curados, porque a unção de Deus estava em Pedro. Pedro era o meio. Pedro não era o objeto de adoração. A sua sombra era o meio, não era o objeto de adoração. Então quem cura? Deus. Aleluia. Mediante a fé das pessoas. É nele. Não é? O meio. Pedro passar e a sua sombra pousar sobre cada um deles. Então quem cura é Deus. É o Espírito Santo. Então tem gente aí fazendo idolatria a coisas e fazendo de coisas só acontecer uma vez na Bíblia, coisas excepcionais, fazendo disso o que é uma coisa comum, regular todos os dias na igreja, fazendo o quê? Fazendo um ritual e uma simonia venda de objetos sagrados, uma idolatria a práticas pelas quais Deus pode ou não curar. Deus não cura sempre da mesma forma. Por isso é que a Bíblia também fala de dons de curar. Anda cai, mando ruva labachai. Anda quer, manda gai, pando glória, ruva labacara, managando rianda, vai, alai, saramana. Olha aí, vamos então a isto. Versículo 12. E muitos sinais e prodígios, ou seja, milagres, maravilhas, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Apóstolos plural. Então Deus usava dos vários apóstolos. Eram 12 apóstolos, fora os seus discípulos. E estavam unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. Então havia um grande respeito, uma grande estima por eles. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que criam no Senhor, não diz que criam em Pedro, ou que criam na sombra de Pedro. Não é? Como se fosse o Deus. Cuidado. Sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e caminhos. Quem transportava? Os familiares deles, os amigos. Não é? E os punham em leitos e em camas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então isto era um sinal que Deus dava. Olha, quando passasse um apóstolo, creio que isto não era só com Pedro, mas Pedro aqui é o que está em foco. Amém? Então aqui é um exemplo. Amém?
Rovalamaca, isto era em Jerusalém. Oramá, Samaia, glória. Em Jerusalém. Os familiares e os amigos, não é? Os colegas traziam as pessoas que eles tinham grandes. As pessoas que eram íntimas deles, que eram da mesma família, por exemplo, que eram amigos, traziam as pessoas em camas. Aqueles que estavam muito mal. Porque, aleluia, para quando Pedro passasse, quando ele estivesse a andar, aleluia, ao menos a sombra cobrisse alguns deles e eles fossem curados. Então, a sombra de Pedro foi o meio pelo qual Deus curou todos eles. Agora, o que é que deve ser adorado? Pedro? Foi apenas o vaso? A sombra de Pedro? Ou o próprio Pedro? Não. Deus. Então, eles criam no Senhor, não diz que criam em Pedro. Mas hoje em dia, fazem de uma coisa excepcional, fazem uma coisa comum, uma coisa regular, fazem também um ritual e fazem simonia, vendem essas bênçãos, como no caso da Igreja Universal, vão vendendo coisas ungidas. Como no caso do Tibi Joshua e de outros, até no catolicismo, água benta, água ungida, vou vender água ungida, agora vou vender azeite ungido. Vou vender e olha, vou vender, é X, leva e tal, porque tem aqui o poder, tem aqui a glória, tem aqui a cura, tem aqui o teu milagre, tem aqui a tua salvação, como disse o Tibi Joshua, que salva. Então quem salva agora, o Salvador não é Cristo. A Bíblia diz em nenhuma outra salvação, é em Cristo, não é na água da manhã, é a água de la mañana, the morning water. Não é na água da manhã do Tibi Joshua, mas é em Cristo. Então, fizeram disso o quê? Fizeram disso um meio de enriquecimento, uma simonia, uma venda de objetos sagrados. Glória a Deus, quem crê diga glória, venda de aleluia, rima, naga, sai, clai, suri, canta, labassai. Então, hoje em dia as pessoas estão adorando os milagres de Deus e não o Deus dos milagres. Estão adorando as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Anda, labassai, isso aí é idolatria. E Deus vai condenar esses idólatras ao lago de fogo, aleluia. Canta, labastéria, anda, lamai, shuri, anda, lamanagaia. Quantos, irmão? Quantos hoje? Sharamangando govanaga saia playa surra cantara managaia. Alabai. Rabai kovarakabi kebi shora managai. Olha aí. Amém. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíram. Mas o que é que acontece? Muitos hoje pegam nisto, eu sou tão usado como Paulo ou mais. E fazem disto um ritual. Em todo o culto tem que ter lenços, tem que ter aventais. É aventais abanando, é lenços abanando, é bandeiras abanando, é gente soprando que nem um doido. Não é? Parece que está a encher de mão. Deus pode usar um sopro? Pode. Mas isso só aconteceu uma vez com Cristo. Ele soprou sobre eles e receberam o Espírito Santo. Mas hoje em dia faz-se um misticismo dentro da igreja. Tem gente que pensa que só é abençoado se receber o sopro do homem de Deus. Só é abençoado se receber um abanão de uma bandeira, ou de um lençol, ou de uma capa, ou de um paletó a cair sobre a cabeça dele. Então estão fazendo o quê? A idolatria, tanto aos objetos, não é? Como aos homens, supostamente usados por muitos deles é falso profeta, não é? Querendo a glória para si, e Deus não está nisso. Então levavam lenços e aventais do corpo de Paulo e traziam aos enfermos, e as enfermidades fugiam, os espíritos malignos saíam. Mas o que acontece? Tal como aconteceu com a serpente de bronze, eu tenho a certeza que se depois começassem a venerar, pegavam naquele lenço, este lenço agora nunca mais me vou desfazer dele, vou colocar num lugar alto, dentro da minha casa, ou num altar. Este lenço aqui, este avental agora vai ficar aqui pendurado. Não é? Tal como fizeram a Davi Miranda. Davi Miranda foi usado sim em cura, em milagre. Até mortos ressuscitaram. E é o Espírito Santo que o usava sim. Mas o que é que acontece? Depois criaram um autêntico mausoléu, um autêntico museu das relíquias, das muletas, não é? Das pessoas que eram curadas, com a foto dele. Então isso virou que é uma idolatria ao homem. E também aos objetos. Muita gente pegou naquilo como uma relíquia, guardou como um reliquiário. Igual o Santo Sudário da Igreja Católica. Tem o Santo Sudário, pedaços da cruz, supostamente pedaços da cruz de Cristo e outras relíquias que são adoradas. Então, cuidado, meu irmão. Estes lenços e aventais foram apenas meios, não podem ser alvo nem objeto de adoração, de veneração, nem de grande estima. Foram meios, glória a Deus. E aí está, o mesmo lenço, irmão, que foi usado não é, para colocar no enfermeiro ser curado, é o lenço, tu vais assoar o teu nariz, vai ser ranho. O mesmo avental que se levou de Paulo é o mesmo avental que vai ser sujo. Quando tu estás a trabalhar na lavoura, vai ficar todo cheio de lama.
Jarai, aquilo não deve ser adorado. Hoje em dia estão adorando os meios ou os métodos, não é? Os objetos nos quais Deus usou para efetuar a cura. Nas igrejas, idolatria. Glória a Deus. Alei, Banas, Samaia. E quantos irmãos hoje em dia vivem só atrás de profetas? Amém. Xarabacanda na baxéria. Anda, clai, suricai. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Xarabacai. Quantos, irmão? 1 Coríntios 7, 23 diz assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais escravos dos homens. Quantos andam escravizados atrás do profeta? Ai, mas ele é usado por Deus. Ainda que seja, pode até não ser, cuidado. A maioria não são, a maioria são falsos. Não é? Mas ainda que haja alguém usado, vivem atrás de profetas. Para cá e para lá, o profeta vai pregar ali. Ai, o pregador. Ai, aquele homem. Ai, aquele ungido. Ai, ele vai atrás. E vão atrás, andam atrás do homem. Não é? É gente sem paradeira, abandona a sua congregação para ir atrás do profeta, do evangelista, do pregador itinerante. Outros vão atrás de itinerantes, em busca de bênçãos, de revelação. Idolatram tanto o pregador quanto a bênção, quanto a revelação, quanto a profecia. Ai, ele é usado em profecia. Eu hoje quero que profetizem para mim, hoje quero receber a minha revelação. Se eu não receber a minha revelação, o dia já não prestou. Se eu não receber a revelação, é porque Deus não está comigo. Então isso é idolatria. Muita gente, quantos andam para cá e para lá correndo atrás da revelação e de profecia nas igrejas? Quantos? Quantos? Não vos façais, pois, idólatras. Terminando aqui. Não vos façais. Amém? Termina aqui. Idólatras, irmãos. Idólatras. Não vos façais, pois, idólatras. Quem crê, diga aleluia. Por isso, meus amados, fugi da idolatria. Amém? Não vos façais idólatras. Não. Aleluia. Guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não vos façais, pois, idólatras. Fugi da idolatria. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas hoje vivem correndo atrás de profetas, de pregadores itinerantes, de conferencistas internacionais e evangelistas, não é? De homens usados nos dons da cura, do milagre, homens usados a... Quantos vivem correndo atrás de revelação e profecia nas igrejas? Só vão à igreja para ser revelados, senão não vão. Se tiverem a garantia de dizer, olha, hoje não vai haver nenhuma revelação, ainda que Deus me mostre, eu não vou passar. Claro que isso aí seria desobedecer a Deus, mas se alguém disser hoje é só culto de louvor, ou só culto de oração, de adoração, de pregação de oração, já nem aparece no culto, porque só vai no culto se houver revelação. Se for lá, outros estão atrás de vasos. Só vou no culto se fulano for pregar àquela igreja. Só vou na minha igreja se fulano vier aqui. Então, estão atrás dos homens. Estão sendo escravos dos homens, idólatras. E levaram, fizeram altares dentro do seu coração. Tem o seu coração dividido entre Deus e o profeta. Pessoas que vivem correndo de um lado para o outro atrás de profetas, de pregadores itinerantes. Se o pregador itinerante hoje prega numa igreja, na Assembleia, amanhã vai na Deus e Moura, amanhã tem que ir na Deus e Moura. Se ele amanhã for na Batista, tem que ir na Batista. E vai atrás do homem. Se o homem se desvia, começa a beber e fumar e adulterar, ele vai fazer o mesmo. Ou cai também e se escandaliza da fé e sai da fé. Porquê? Porque a fé está no homem, não está em Deus. Porque é usado. Espera aí, é usado. Quem usou Deus? Então a glória é toda para Deus, ele é apenas o vaso. A Bíblia diz que nós temos este tesouro em vasos de barro. Alabai, para que a excelência e a glória do seu poder seja dele e não nossa. Se eu sou usado de alguma maneira, a glória é dele, não é minha. Olha aí, o apóstolo Paulo, que era usadíssimo, não lhe faltava nenhum dom, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do seu poder, do poder de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a excelência é dele, a glória é para ele. Deus não dá a glória ao homem, nem o seu louvor às imagens de escultura. Então, quantos andam atrás de cantores, de bandas evangélicas, idolatrando? O culto agora virou show.
Já não é mais culto, mas é show evangélico. Um culto tem que ter todos os elementos, tem que ter oração, tem que ter palavra, nem que seja o culto mais de oração, mas tem que ter palavra. Tem que ter louvor, em espírito e em verdade. Tem que ter, vários elementos no culto. O culto não é só cantar e tocar. Então o culto virou show e as pessoas pagam para entrar no show. E esses cantores evangélicos e também os pregadores evangélicos, pregadores, por exemplo, dos Gideões, pregadores e conferencias internacionais, têm aqui empresários, está igual ao futebol. O futebol tem o jogador de futebol e tem o empresário que ganha uma comissão por cada contrato que o jogador faz. Da mesma forma, os cantores evangélicos, os pregadores, as bandas evangélicas, certos pregadores aí, muito famosos, têm empresários. Ou seja, o empresário ali, uma vez ligou para mim, olha, eu tenho aqui um pregador dos Gideões e tal. Esse era um outro, dito entre aspas, pastor, que era empresário. Chegou aqui, ele cobra baratinho, leva só 300 euros por noite. Olha, obrigado, nós não funcionamos assim. Nós aqui não pagamos para que venham aqui pregar. Deus usa até o pequenino. Nós aqui não pagamos a ninguém para vir aqui pregar na nossa igreja. Ripalabaster, se estás à espera de pagamento, vai trabalhar ao mandrião. Vai trabalhar ao seu desocupado, seu vagabundo. Deixa de ser ventre preguiçoso, ventre ruim. Amém? Nós aqui não pagamos para virem cá pregar. Amém? O que de graça recebeste, de graça dai. Sentimos de Deus levantar uma oferta missionária, levantamos. No outro dia veio aqui um irmão pregar o sentido, não é, de que a oferta fosse para ele. Para a ajuda da missão, porque é um irmão que realmente edifica, vai às igrejas. Então, quando a pessoa tem uma linha doutrinal, tem uma postura, um comportamento de Deus, de santidade, glória a Deus, nós sentimos de Deus de ajudar, é outra coisa. Agora, nós não pagamos para que ninguém venha aqui pregar. Então, hoje em dia, os pregadores famosos têm empresários. Ganha tanto o pregador famoso como o empresário. Toda a gente ganha dinheiro. E o mercenário do pastor que o convida ganha dinheiro também, porque só o traz para levantar grandes ofertas para que vivam todos em grande faustoso de dinheiro. Então o interesse não é almas salvas, mas é dinheiro. E o pregador itinerante fica limitado a pregar, já não vai pregar aquilo que Deus manda, já não vai profetizar o que o Senhor quer que ele profetize. Porquê? Porque tem que agradar o pastor que o convidou, que lhe vai pagar o dinheiro, tem que agradar a igreja. Então é tudo, uma mão lava a outra e, não havendo profecia, o povo se corrompe. É isso que acontece. Porquê? Por causa do amor ao mamon entre o mercenário do pastor que convidou o itinerante e entre o itinerante que só vai pregar se lhe pagarem. Senão não vai. Glória a Deus, quem queria diga glória. Então, aleluia. Então, o culto virou show. Pessoas correndo atrás de profetas, de pregadores. E pessoas que vivem só atrás das bênçãos, das revelações, das profecias, dos milagres. Irá tudo ser lançado no lago de fogo naquele dia. Até que o Senhor falou, cuidado com a idolatria, foge da idolatria. Deus está avisando, foge da idolatria, como esta idolatria que fizeram aqui ao José Wellington. Glória a Deus. Isto não procede do Espírito Santo. Que Deus em Cristo vos liberta, vós que sois evangélicos idólatras. Amém? Da idolatria, da adoração, do culto, do altar que tendes em vossos corações, erguido a pastores, erguido a placas de igreja, a ministérios, erguido a rituais, erguido a métodos de Deus curar, a práticas, erguidos a labassamaya, objetos supostamente ungidos, erguidos sharamandagassurika, às bênçãos de Deus e não ao Deus da bênção, aos milagres de Deus e não ao Deus dos milagres, às revelações de Deus e não ao Deus das revelações. Cuidado. Amém? Até que o Senhor falou, Deus em Cristo vos abençoe.